Por isso eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, que já está com a gente, que sempre colabora com a gente nesses momentos difíceis de entendimento. Professor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Muito bom dia. Tudo tranquilo, muito bom estar com você, Nelson, mais uma vez. Ai, que ótimo, professor. Eu só queria retomar um pouquinho aqui, antes de a gente partir para essa reunião de hoje, porque quando houve a taxação, essa tarifa de 40% mais as 10 que já estavam para todo mundo, aí veio uma de 40%, ali bem política, né, enaltecendo inclusive a condenação, a acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, se atropelou lá toda essa questão. Aqui a gente cobrando por que o presidente Lula não ia a Washington conversar com o presidente Trump, e ele sempre deixou muito bem claro, olha, tem gente minha lá e não há abertura para isso nesse momento, e eu preciso ir com um terreno seguro. O que fez mudar todo esse processo a ponto de haver um encontro na ONU, um telefonema do presidente Trump, e agora esse encontro, veja só, a gente não está falando do encontro que aconteceu ou em Washington ou em Brasília, aconteceu na Malásia, em Kuala Lumpur, a mais de 20 horas de distância de todos nós. De fato, eu diria que, pelo menos há um mês atrás, essa perspectiva estava um pouco distante, não é? Ela não estava muito clara de acontecer, enfim, de se transformar numa realidade, uma reunião de cúpula entre os dois chefes de Estado, de duas nações amigas, que têm mais de 200 anos de relações diplomáticas. Há uma discussão na historiografia, mas provavelmente os Estados Unidos foi um dos primeiros estados a reconhecer a emancipação política do Brasil em 1822, então são laços históricos sólidos, com episódios brilhantes da nossa política externa, como a política da boa vizinhança, por exemplo, que o Brasil teve grandes ganhos, né? Então, parece que a ideologia saiu de cena e entrou o pragmatismo. Nelson, política externa é política de interesses e projeções dos interesses do país no ambiente internacional. Quer dizer, não faz sentido pautar, nem a União Soviética, à época do seu auge, colocava em prática uma política externa ideológica. Não existe política externa ideológica que seja eficaz e eficiente. Então, é muito bom saber que a razão, a lógica, os interesses estratégicos, né, especialmente do país, que é o que mais os interessa, do Brasil, ganharam protagonismo e ideologias e objetivos eleitorais ficaram para segundo plano. E aí, quando você vê esse encontro acontecer, mesmo que tenha sido sem uma solução já pré-determinada, né? Apenas conversas vão ser iniciadas, agora conversas realmente diretas, né? Porque até então elas estavam meio que indiretas. O senhor percebe o quê? Que a gente está falando das taxações ou a gente está falando, inclusive, da questão da Lei Magnitsky? Olha, veja, o que é prioritário para o Brasil, para a nação, para os interesses brasileiros, sem dúvida, é a questão das tarifas. Né? Isto é o assunto prioritário, é o que mexe no dia a dia de quem está nos assistindo, né? De quem está nos acompanhando. Então, eu penso, até pela essa disposição que a gente está vendo aqui, quem participou da reunião, muito bom que do lado brasileiro tenha sido maciçamente diplomatas e não outros personagens, não é? Do governo, que acabam tendo uma importância, mas que de fato não parecem ter habilidades e competências para negociar questões, né, tarifárias num contexto de tanto conflito, tanta crise, tantos interesses. Então, na minha percepção, a prioridade e interesse desse lado esquerdo aqui, não é? Que é ao lado do Trump, dos Estados Unidos, da imagem que a gente está vendo, é claramente o interesse pragmático da questão comercial. Questões de ordem política, questões que, enfim, estão atravessando e atrapalhando, né, uma boa gestão da política comercial e o bom relacionamento comercial entre Brasil e Estados Unidos, penso que ficarão em segundo plano e tomara que fiquem. A prioridade do Brasil e do interesse da sociedade brasileira é a questão comercial com o parceiro estratégico do Brasil, que se chamam Estados Unidos da América.
Professor, eu vou colocar aqui um C. A gente não sabe porque a gente não conseguiu uma mosca específica para ir lá e ficar durante as reuniões ou as conversas que aconteceram entre Marco Rubio e o presidente Donald Trump. Mas de tudo que a gente está vendo agora, nesse pouco menos de um mês em que essas coisas se sucederam, me dá a impressão aqui de que o presidente Trump falou assim, peraí, mas eu tomei decisões que foram infundadas, que não foram as corretas de serem tomadas. A gente precisa reverter essas decisões. E essas decisões passavam exatamente por essa questão ideológica, que de certa forma foi propagado aqui, não sei se foi montada por dois brasileiros que lá estão nos Estados Unidos, utilizando ali uma proximidade, não direta ou indireta, não sei, com o Marco Rubio, né, que de certa forma tem uma ideologia bem forte. O senhor acredita que essa questão pode também ter sido modificada e o presidente Trump voltou para si e falou, não, peraí, a gente está tomando uma atitude errada, a gente precisa reverter essa situação? O presidente Trump ele tem uma estratégia de ação muito clara, inspirada num conceito de negociação dura, que sugere a seguinte metodologia: eu jogo alto, eu peço alto e chego depois a uma área cinzenta de negociação. Exatamente essa área cinzenta de negociação é o que está acontecendo agora. Agora, a gente não pode ter ilusões, os Estados Unidos vai querer ganhos. Sim. Não necessariamente lá manter os 60%, mas trocas, barganhas. O Trump tem tido êxito, por exemplo, levando a cabo essa estratégia em relação, por exemplo, à União Europeia e a outros países. Quanto às questões, né, que à época, há 2 meses, afloraram junto com a carta que o Trump mandou, com a questão do aumento das tarifas, né, nós precisamos avaliar, e o tempo vai ser o senhor da razão, até que ponto houve um peso de pressões levadas, né, diretamente lá ao Marco Rubio e que, enfim, também, de alguma forma, roteirizou as ações do Trump. Eu penso que dos dois lados, pressões ideológicas, posturas ideológicas negativas retardaram durante muito tempo o que mais interessa para os dois países, né, para as duas sociedades, que é uma relação comercial estável, uma relação profícua, né, diplomática entre esses dois países. O presidente Lula cometeu graves erros, né, também, ao sinalizar uma aproximação estratégica com a China, não é? a dar um protagonismo que os BRICS de fato não têm, não é? É muito mais um discurso político. Penso que o Lula agora o seu governo está voltando a uma negociação lógica e racional. O nosso lado aqui também cometeu erros que dificultaram muito, atrasaram bastante a evolução de uma relação estável, não é? De diálogo, principalmente. Quanto mais os diplomatas e os empresários participarem e menos interesses políticos e ideológicos estiverem em jogo, melhor para a sociedade. É que eu queria voltar um pouquinho, exatamente, quando o presidente Trump é eleito e toma posse, o presidente brasileiro não compareceu à sua posse, não sei se foi convidado ou não me lembro, mas provavelmente foi, né? Ele mandou um representante, que eu acho que foi até o próprio Mauro Vieira que lá foi. Essa sinalização também parece não ter sido adequada do governo brasileiro, visto que toda essa relação de mais de 200 anos sempre foi muito profícua, sempre foi muito interessante, muito respeitosa e boa para os dois países, né? Sim, até o momento, até os últimos 2 meses, parece que o governo brasileiro optou por um distanciamento em relação aos Estados Unidos. Quando a gente fala de distanciamento em relação aos Estados Unidos, não ao governo Trump, o governo Trump vai acabar. Né? Dentro de algum tempo nós vamos ter eleições, ele não tem direito a um novo mandato, só se houver uma catástrofe na democracia americana, ele vai poder concorrer a um novo mandato, mas em condições normais de pressão e temperatura, teremos inclusive a possibilidade muito grande do sucessor do Trump ser um democrata. Então as relações entre os estados precisam ser estáveis, e eu acho que faltou muito, e acredito que o Mauro Vieira tenha sido uma fala contrária a um afastamento
não é, que foi se acentuando, né, ao longo dos meses entre o Brasil e os Estados Unidos, e apostas, né, como eu falei, nos BRICS, uma aproximação com a China, uma visita desastrosa à Rússia, não é, de Putin, cercado por ditadores. Foram erros, digamos, estratégicos que são contrários não só aos nossos interesses nas relações com os Estados Unidos, mas à nossa posição no mundo, afinal, não é? Nós somos uma democracia, nós somos um grande negociador médio nas relações internacionais, né? Nós temos uma história, né, de comprometimentos com organizações multilaterais. Então, essa aproximação, que não se mostrou, digamos, sistemática, não é? Foi de avanços e recuos, me parece que agora voltou, não é? Exatamente o campo, o protagonismo do nosso ministro das Relações Exteriores, que é uma figura muito competente, é um quadro diplomático extremamente competente, e alguns personagens negativos de todos os lados do espectro político foram colocados em segundo plano. Opa, que bom que voltou a lógica e a racionalidade, e ideologias que só nos levam para ambientes turvos, né, estão ficando mais distantes. Essa questão de ideologia, ela parece que não é só deste governo, ela fez também parte do governo de Jair Bolsonaro, logo no início, com ataques à China, inclusive quando veio a pandemia, o governo brasileiro fez também duros ataques à China, sendo que a China sempre foi um grande parceiro comercial do Brasil, muito maior até do que o próprio Estados Unidos, com investimentos aqui no país muito maiores do que empresas americanas, por exemplo. Então, eu acho que nessa questão da ideologia, seja qual for o governo que esteja sentado à mesa ou que esteja sentado na cadeira de presidente, deve olhar com atenção todos esses detalhes, né? Porque, veja, você tem um presidente como Donald Trump, que intempestivamente pode fazer alterações da noite para o dia. A gente tem que estar preparado para poder negociar com essas nações, né? Exatamente, Nelson. Se nós dois estivéssemos escrevendo um artigo, eu diria agora, onde eu assino, né? A tua fala é perfeita, não é? Perfeita, né? Nas relações, na projeção de uma política externa, o pragmatismo, os grandes momentos da história da política externa brasileira foram pragmáticos, não é? A política externa independente, a negociação, as nossas negociações na Segunda Guerra Mundial, os nossos posicionamentos em relação à questão palestina, lá atrás, né, nos anos 60, nos anos 70, o Brasil é uma referência em termos de política externa, e exatamente quando ele levou a cabo esse pragmatismo, essa lógica, essa racionalidade, e entender que a política externa está acima dos personagens momentâneos de determinados contextos. Eles passarão mais cedo ou mais tarde. É a metáfora que eu gosto de usar. São grandes ondas, o Trump é uma grande onda, mas que logo, logo vai chegar a areia e vai entrar na espuma da história e vai desaparecer. Então, os nossos interesses, eles devem, estruturais, não é? Eles devem prevalecer acima de qualquer ideologia. Da onde vem essa ideologia, elas só atrapalham. Professor, agora a gente está nesse processo de negociação com os Estados Unidos e, momentaneamente, o presidente Lula fez alguns acenos ali não de salvaguarda ou de proteção ou de defesa, né? Mas fez ali algum afago ao Nicolás Maduro, né? Nessa aproximação de um possível ataque dos Estados Unidos ao território venezuelano, e até a deposição do presidente, muito se fala a respeito disso, né? Quando ele faz esses afagos, essa defesa, não acho que não é nem um afago, essa defesa de uma democracia que necessariamente não é democrática, né, como a Venezuela, ele coloca em risco uma negociação como essa? Ele pode passar uma linha, Nelson, e colocar em risco, mas tenho convicção que, inclusive, esse assunto deve ter, de alguma maneira, ter sido colocado ali, direta ou indiretamente. Em diplomacia, o silêncio, às vezes, é muito mais contundente do que as falas, do que as narrativas, não é? Isso é bem importante, né? Mas me parece que a posição, se eu estivesse ali, e ele está muito bem acompanhado com o Mauro Vieira com certeza vai dizer para o nosso presidente, não é? Olha, a nossa posição é de liderança regional. O nosso papel é de mediar, de identificar o contexto, os interesses
que estão em jogo e nos colocarmos para os lados que estão em litígio para que possamos contribuir, não é, mediando. Não é o momento de tomar posição, de levantar bandeiras que fariam algum sentido lá na década de 60, de luta contra, né, o imperialismo yankee. Isso fazia algum sentido lá nos anos 60, né? Mas dentro do contexto atual, parece-me que o presidente ele vai nessa linha, né, de se colocar como mediador, de tentar entender, tentar evitar falar de improviso. Né? São assuntos por demais delicados, que envolvem interesses complexos, então não deve-se falar de improviso, porque provavelmente vai se cometer erros e é difícil voltar atrás quando você faz algumas afirmações. Então eu diria que é o momento do Lula estar muito próximo do seu ministro das Relações Exteriores, é um grande mérito ele ter escolhido um excelente ministro, não é? E tentar ficar um pouco equidistante de falas que nesse momento só vão atrapalhar, não só ele, o governo dele, vão atrapalhar nós, não é? Como nação, como Estado e como sociedade. Nós temos um papel de protagonismo na América do Sul. Aqui, sim, nós temos protagonismo. Aqui a gente pode falar bem alto, porque nós somos líderes regionais. E temos que aproveitar essa oportunidade que temos, né? Afinal de contas, acho que até da América Latina, tirando o México, talvez, né? O México se equipararia a gente. Dali para baixo, eu não vejo uma nação tão poderosa como o Brasil, por exemplo. E a gente poderia se posicionar como tal, né? E às vezes a gente não consegue essa hegemonia, pelo menos de poder, né? Nessa questão geopolítica. Não sei se a gente tem, mas às vezes a gente parece que é tão parecido quanto. Eu só falava, o presidente Lula, numa conversa que teve agora há pouco com empresários lá na Malásia, inclusive com representantes do governo ligados a esse setor empresarial, ele disse o seguinte: veja como vai ao encontro do que o senhor está dizendo. O presidente de uma república, ele está ali para abrir portas. Depois, atrás, é que vem os empresários, vem a diplomacia para poder fechar a negociação. Então, se abrir portas, quer dizer não fechar, né? Exatamente. É Nelson, a ASEAN, que está, digamos assim, a instituição que está por trás dessa grande reunião de cúpula, né, é sem dúvida uma das organizações, um dos blocos econômicos mais importantes, se não o mais importante, do ponto de vista de futuro, pensando no futuro. Por ali, por aquela região da Ásia, do Pacífico, passa boa parte do futuro, do presente e do futuro da economia no século XXI. Então, esta é, sem dúvida, uma reunião que é muito importante que o nosso presidente esteja. Uma outra reparação que podemos fazer, ele precisa ser mais seletivo, né? Um líder, ele tem que escolher, de fato, quais são, né, esses encontros, essas cimeiras, como a gente chama, que tem o interesse do país. O interesse comercial que circula, não é, em termos de interesses comerciais, numa reunião de cúpula como essa, é gigantesco. Não é? Então, é muito bom que o presidente esteja ali, selecione, não é, esses eventos e que, portanto, este que ocorre agora, né, exatamente nesse momento, é sem dúvida o evento mais importante do ponto de vista econômico e comercial do ano. Mas não há dúvida, a ASEAN, o Pacífico, essa região do Pacífico, os países que fazem parte são países com os quais o Brasil deve estar muito próximo, deve estar negociando, deve ampliar, né, abrir mais janelas de negociação. Isso é muito saudável, é muito bom que o presidente tenha compreendido, esteja lá, e eu faço votos que ele seja mais seletivo, né, nessas visitas e nessas participações. Professor Sidney, a gente falava exatamente da questão dos países do BRICS, né, que ele tem os 5 países que são os fundadores, depois você tem o restante, aqueles convidados que hoje fazem parte, entre eles tem o Irã, inclusive, né?
Eu já conversei com diversos especialistas, principalmente na área técnica, né, na área econômica, e todos foram categóricos em dizer, olha, o BRICS é grande, é ok, se você colocar em população, tem a maior quantidade de povo do mundo, né, porque você só tem ali envolvido China e Índia. Então você tem os dois maiores países em população do mundo. É muito maior do que uma relação Estados Unidos e União Europeia e por aí vai, né, esse bloco econômico. Mas que eles não têm força, por exemplo, de modificar a moeda de transação. Há sim uma possibilidade de que isso possa acontecer, mas individualmente nessa tratativa entre China e Estados Unidos, entre China e Brasil, entre China e Índia, enfim, mas não necessariamente de que haverá ou uma moeda única ou que esse tipo de transação se concretizará. Eu não vi mais o presidente Donald Trump falar a respeito disso, né? Que foi algo que ele falou lá no início, né? Que ele era contrário a essa questão dos BRICS e tudo mais. O senhor acredita que os BRICS, de certa forma, vão continuar do jeito que estão, sem incomodar muito os Estados Unidos, ou isso poderá incomodar em algum momento até para negociações? Acho muito difícil incomodar. Como é que nós podemos juntar Irã, Arábia Saudita dentro de um mesmo bloco, tomando uma posição comum contrária aos Estados Unidos? Eu não vejo como isso, não consigo enxergar esse arranjo. Os BRICS, sem dúvida, essa abordagem técnica é perfeita, né? Você tem ali boa parte do PIB mundial, da população mundial, mas eu não consigo enxergar os BRICS funcionando como um bloco. Eu acho que tem aí uma evidência muito nítida. Em toda essa crise, os BRICS não conseguiram formular uma posição comum em relação, por exemplo, às posturas, não é? Heterodoxas, né, do ponto de vista comercial, levadas a cabo, colocadas em prática pelo governo norte-americano. Então, os BRICS vivem, sem dúvida, um momento auspicioso de expansão, mas vivem um problema muito sério de identidade. Afinal, o que somos? Como vamos agir? O que podemos, não é, colocar em prática? Quanto a uma diminuição do protagonismo da economia norte-americana, isso não há dúvida, e já começou há algumas décadas, não é? Então, há uma tendência que o dólar perca o poder em todas as áreas que teve desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial. O que vai se desenhar? Provavelmente é uma moeda dos BRICS alternativa para competir com o dólar, né? Mas várias perspectivas, né? Comerciais, de moeda e mesmo de legislação, que é um outro aspecto a ser abordado, que irá ser colocado em prática. Assumir, levantar uma bandeira, não é, de uma moeda não leva a lugar nenhum. A realidade é muito mais contundente do que o desejo de transformá-la. O Mercosul aqui não conseguiu fazer a moeda única, que era uma das intenções de quando ele foi criado, o Mercosul, essa união entre os 4 principais países, e não conseguiu formar isso aqui dentro, né? Falando mais ou menos não a mesma língua, obviamente, mas falando uma língua parecida, que é a língua desse continente. Imagina um bloco tão díspare, né? Tão diferente, com tantas ideologias ali e tantas, não só a ideologia política, econômica, mas a ideologia também de fé, né, que também traz muitos problemas, muitas complicações. Quando o Brasil se posiciona em relação a Israel e Palestina, isso também pode ser colocado em jogo numa relação diplomática com os Estados Unidos? Pode, dependendo de como a gente fizer essa inserção. O Brasil tem uma posição muito clara, que remete ao final dos anos 40. O Brasil presidiu a cerimônia que criou dois estados para 2 nações, e a gente não mudou. A gente tem que manter essa posição muito clara, que nós defendemos um Estado árabe palestino e somos defensores do Estado de Israel. Qualquer coisa que fuja deste prumo é trair as posições históricas da política externa brasileira, né? E aí eu também recomendo muita racionalidade, lógica, não é? Porque a nossa capacidade, inclusive, de intervir ali naquela região é quase nenhuma, não é?
Professor Sidney Leite, acho que a gente explorou aqui os pontos que podem ser colocados ali como entrave, outros que podem facilitar, e agora é aguardar, né? Aguardar o que vem por aí, porque, como disse o secretário do Ministério da Indústria e Comércio, agora vai demorar um pouquinho. Ele está certíssimo, Nelson. Foi um grande prazer conversar com você mais uma vez. Obrigado, professor. Sempre é muito bom conversar Valeu, com o um senhor forte também. Um abraço. abraço, um ótimo domingo para o senhor.